Muito bem, glória a Deus. Abram as suas Bíblias, por favor, para o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Eu gostaria de falar hoje sobre as qualificações de um sacerdote. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Deus está mostrando o sonho que ele tem, que ele tinha e que já está se tornando uma realidade. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Na NVI está escrito: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora, eu gostaria que vocês notassem Isaías, capítulo 61, versículo 6. Isaías 61, versículo 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Na revista atualizada está escrito: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. O plano de Deus sempre foi que todos fossem sacerdotes. No Velho Testamento era somente um sonho, porque não tinha a possibilidade das pessoas serem regeneradas. Então até aquelas pessoas que tinham o poder do Espírito Santo sobre a vida delas, essas pessoas, elas que tinham o poder do Espírito Santo sobre a vida delas, elas eram os reis, os sacerdotes, os profetas. Mas era um grupo muito pequeno em comparação com a grande maioria das pessoas. E até aí o Espírito Santo estava sobre as pessoas, mas não dentro delas. João Batista foi ungido, cheio, ou seja, o Espírito Santo sobre ele, de uma forma poderosa. E de todos os profetas e os grandes homens de Deus do Velho Testamento, entre Adão e Jesus, João Batista foi o maior homem de Deus de todos. O próprio Jesus disse isso: maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que todos eles. Mas Jesus falou que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Porque o menor no reino de Deus é todo aquele que nasceu de novo. Pode ser um novo convertido, bem novinho, mas ele já tem o Espírito Santo morando dentro dele. Os santos do Velho Testamento não tinham esse privilégio. Nós, os santos do Novo Testamento, temos. E a Bíblia fala que no Novo Testamento nós todos podemos ser e devemos ser, e fomos chamados para sermos sacerdotes. Então, no Velho Testamento, só um grupo pequeno podiam ser sacerdotes, né? Não era nem todos da tribo de Levi. Todos da tribo de Levi eram levitas. Mas entre esses levitas, só os da linhagem da família de Arão que podiam ser sacerdotes. Mas Deus tem sido tão bom, porque agora todos podem ser sacerdotes. E a Bíblia fala que você agora já é um sacerdote, se você nasceu de novo. Você já é um sacerdote. Isso que a Bíblia fala sobre você. Agora você tem que aprender a exercer essa função. Abra sua Bíblia agora para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e depois nós vamos ler versículo 9 também. Olha o que ele diz: vocês também, estou em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É impressionante, porque nesta casa
da habitação de Deus aqui na terra, a Bíblia fala que nós somos as pedras que formam a casa. Mas você não é somente a pedra que forma a casa. Você não somente é uma das pedras vivas que formam essa casa da habitação de Deus aqui na terra. Você é o sacerdote que ministra dentro dessa casa também. A Bíblia fala isso. Você é um sacerdote. Olha o versículo 9 do mesmo capítulo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha também o livro de Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 6, e ele fala assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, se você já nasceu de novo, diga assim: eu sou um sacerdote. Agora, queridos, todo sacerdote tem uma função dupla. Se nós somos sacerdotes no Novo Testamento, nós temos que aprender. Sabe, se você sabia que uma das revoluções que Deus fez na caminhada da igreja do Senhor Jesus, foi reaver o sacerdócio individual de cada cristão. Muita gente já ouviu falar do Martinho Lutero, ele que começou a grande reforma protestante. Você sabia que um dos pontos principais que o Martinho Lutero quis reformar a igreja católica, ele não quis sair da igreja católica, ele quis só reformar a igreja católica. A igreja católica não aceitou a reforma da palavra de Deus que ele quis implantar, e a igreja católica expulsou o Martinho Lutero. Agora, uma das coisas que ele quis implantar era restaurar a verdade que a salvação é só pela graça mediante a fé, porque a igreja romana ensinava que a salvação ela pela fé e também pelas obras. A Bíblia fala que não, as obras é uma consequência da fé genuína. Mas outra grande coisa que o Martinho Lutero estava querendo reformar na igreja era o sacerdócio de cada cristão, porque no Velho Testamento só alguns homens eram sacerdotes. Então no Novo Testamento, a igreja primitiva, todos eram sacerdotes. Mas aí aos poucos, quando o romanismo foi tomando conta, o que aconteceu? Eles, como disse o Martinho Lutero, estavam costurando de volta o véu. Porque quando Jesus morreu, lembra que o véu que separava o santo do santo lugar foi rasgado de cima para baixo. E aquele véu era um tecido tão grosso, um tecido mais ou menos dessa grossura aqui, olha aqui nas minhas mãos. É um tecido tão grosso que só 2 tratores muito grandes, muito fortes, puxando um num lado, outro no outro, que podia rasgar um tecido daquele. Mas não tinha trator naquela época. E era muito alto, não sei quantos metros, se eu não me engano, uns 9 metros de altura, ou mais. Então ele foi rasgado de cima para baixo, porque era Deus dizendo: agora todas as pessoas podem ser sacerdotes, todos podem vir na minha presença livremente, porque antes o povo não podia entrar no santo lugar, somente os sacerdotes. Agora Deus estava falando: agora todos têm acesso, não só ao santo lugar, até ao santo dos santos, todos podem ter acesso, todos podem ser sacerdotes e ter intimidade com Deus. Então Martinho Lutero falou: olha, a igreja romana está tentando costurar de novo o véu e promover o clericalismo. Só alguns são sacerdotes, outros não são. Isso é uma grande mentira do maligno, isso é coisa do Velho Testamento. Isso é uma das grandes revoluções do Novo Testamento, é o sacerdócio individual de cada cristão. De cada cristão. Diga, se você já nasceu de novo, diga: eu sou um sacerdote. Se for mulher, diga: sou uma sacerdotisa. Aleluia. Agora, todo sacerdote tem uma função dupla. Ele representa o povo diante de Deus. Ele leva as petições do povo diante de Deus.
ele leva as orações do povo diante de Deus, ele intercede em prol do povo, e ele também representa Deus para com o povo. Ele traz a palavra de Deus para o povo, traz as diretrizes de Deus para o povo. Você também, então, todo cristão tem essa função dupla. Todo cristão é chamado a interceder pelo mundo perdido diante de Deus, a orar pelos pecadores diante de Deus, representar o povo do mundo diante de Deus. Você tem esse dever sagrado de orar. E todo cristão também tem esse dever sagrado de levar a Deus para o povo, de evangelizar, de discipular as pessoas, de representar Deus diante do povo, e de você realmente fazer discípulos das nações. Agora, a Bíblia mostra algumas qualificações de um sacerdote. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. A Bíblia fala que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso proveito. Tem cadeiras vazias aqui na frente, viu, irmão Antônio Carlos? Várias, bem aqui nos dois lados. Levítico capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Escuta bem, irmãos, olha aqui para mim. A Bíblia diz, em mais do que um lugar, que tudo que foi escrito no Velho Testamento, isso aqui é muito profundo, gente, vocês não podem perder essa bênção, foi escrito para o nosso proveito, que nós, se nós interpretarmos o Velho Testamento pela ótica do Novo Testamento, nós podemos entender muitas verdades profundas. Ele fala que as coisas que estão escritas no Velho Testamento eram sombra das coisas que haviam de vir. Então eles sacrificavam um cordeiro, aí quando Jesus apareceu, João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles guardavam o sábado, aí o autor de Hebreus diz: existe um descanso sabático para o povo de Deus, que é o quê? Guardar um dia da semana? Não, o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos, um guarda um dia mais do que o outro, para outro todos os dias são santos, cada um pode fazer como Deus te dirigir. Paulo deixa isso bem claro. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, até fala que é pecado tentar impor a lei do sábado em cima das pessoas, porque se tudo são coisas do Velho Testamento, e todos os discípulos dos apóstolos, os pais da igreja que escreveram livros, todos eles falaram contra o sábado. Interessante. Eu só abri um parênteses aqui. Depois da Bíblia Sagrada, os livros mais preciosos que nos dão diretrizes são os livros escritos pelos discípulos apóstolos. E esses livros, irmãos, nesses livros que foram escritos pelos discípulos apóstolos, eles falam muitas coisas. Eles falam sobre o batismo com o Espírito Santo. Por isso que os intelectuais evangélicos não divulgam muito esses livros. Eles falam sobre o batismo no Espírito Santo, sobre línguas, sobre milagres, sobre curas. Todos eles falam contra guardar o sábado. Todos eles falam contra guardar o sábado, contra guardar as leis dos judeus, as festas judaicas, por causa dos cristãos judaizantes que já tinha naquela época, que estavam tentando impor de volta a lei e o Velho Testamento em cima do povo de Deus. Todos eles também ensinam o princípio de dízimos, de ofertas. Inclusive eles mostram que a igreja primitiva, esses autores, os discípulos dos apóstolos, nos seus livros, escrevem e mostram que a igreja primitiva, ela praticava 3 tipos de oferta. 3 tipos de oferta para Deus, além das esmolas. Mas para Deus 3 tipos de oferta. Uma era a oferta geral, a outra era o dízimo, e as outras eram as primícias. Isso é um fato, isso está na história desses livros históricos. É muito lindo. Bem, fechando parêntese, queridos, você pode ver no Velho Testamento a sombra das coisas que haviam de vir. Então, quando Deus dá as qualificações para os sacerdotes, parece que Deus está até tendo como se fosse um preconceito contra pessoas que têm qualquer tipo de deficiência física. Mas não é o caso. É porque isso aqui está escrito na sombra. Então é para ensinar para nós do Novo Testamento os princípios. Sim, no Velho Testamento eles guardavam isso da forma que estava escrita aqui, mas isso aqui era só sombra das coisas que haviam de vir. Sendo que todos nós somos sacerdotes, vamos ver as qualificações em sombras
daquilo que serve para nós. Então isso aqui é muito profundo. Vamos ver aqui capítulo 21, regulamentação para os sacerdotes, a partir do primeiro versículo. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Tá certo? Então, veja bem, isso aqui é muito forte. O que ele está dizendo? Quando alguém morresse, então o que as pessoas faziam? Dava banho na pessoa, preparava o corpo dela, embalsamava, outros vinham, abraçava, beijava, despedia, mesmo sabendo que o espírito e a alma da pessoa não está lá, já foi, mas o corpo dela está lá. O que ele diz? O sacerdote não podia tocar em cadáver, não podia tocar em cadáver, a não ser que fosse um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem dependente dele, que ainda não casou. Aí sim, se fosse alguém da família imediata dele, aí ele podia tocar naquele cadáver. O que isso nos ensina? É um grande princípio. Quando você nasce de novo, você não pode ter íntima comunhão. Esse contato físico se refere a contato físico mesmo, como um namorado, mas não só contato físico, isso é sombra de algo mais profundo. Qualquer intimidade profunda não é para você ter com pessoas que ainda estão no estado de morte espiritual. A Bíblia fala que quem não nasceu de novo está morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia fala que quem não converteu ainda é um cadáver ambulante, espiritualmente falando, tá certo? Ele realmente está morto nos seus delitos e pecados. E a Bíblia fala que você pode ser amigo das pessoas do mundo, você deve tratá-las bem, porque como que você vai ganhá-las para Jesus se você não for amigo delas? Você pode conversar com elas, comer com elas, mas ele proíbe íntima comunhão, aquela amizade muito profunda, um namoro, um noivado, nem se pensa, em casamento nem pensar, nem um namoro é permitido, nenhum tipo de íntima comunhão com qualquer pessoa que seja do mundo. A única exceção seria o quê? Você já está casado, e você converteu, e seu marido, sua esposa ainda não converteu, aí é diferente, é da sua família imediata. Você é solteiro, mora com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, você converteu, você nasceu de novo, mas eles ainda estão nos seus delitos e pecados, mortos, mas aí você pode ter contato e tocar neles, no sentido de ter íntima comunhão com eles, porque aí a lei vai reverter, em vez da contaminação da morte te afetar, vai ser o contrário, a sua vida vai afetá-los. Você está entendendo? Olha que coisa profunda. Vamos continuar aqui, isso é tremendo aqui, vamos continuar. Ele fala assim, versículo 5, os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. O que é isso, pastor Eibe? Isso aí eram sinais de luto. Quando alguém morria, as pessoas rapavam a cabeça, as pessoas cortavam as pontas da barba, às vezes faziam cortes no corpo, mas não era só sinais de luto, podia ser sinal de um grande desespero. Vamos supor, meu filho está perdido no meio do mato e ninguém está achando ele, e os leões estão saindo à noite para pegar, então a pessoa às vezes ficava desesperada, rasgava a roupa, raspava a cabeça, era um sinal de desespero, um sinal de luto e de desespero. E o que ele está dizendo? Você que é sacerdote, você que já nasceu de novo, você não pode ter sinal de desespero na sua vida, você não pode ser uma pessoa cheia de desesperado, ai meu Deus e tal, não pode ser assim não. Você tem que ter fé viva, você tem que saber rir no meio da tempestade. Você tem que saber fazer como Jesus, não como Jonas. Jonas dormiu no meio da tempestade, mas dormiu porque estava cheio de pecado e miséria. Mas Jesus
É diferente do que o Jonas. Jesus dormiu no meio da tempestade porque ele sabia: mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará perto de mim. Você tem que saber rir no meio dos problemas. Você tem que saber louvar a Deus. Ele fala: você quer ser um sacerdote de Deus? Você quer exercer seu sacerdócio? Você quer ganhar muitas vidas? Você quer ser muito usado por Deus? Ele diz: você não pode estar cheio de desespero, cheio de angústia, cheio de preocupações e angústias. Por isso que a Bíblia nos proíbe no Novo Testamento. No Novo Testamento ele fala claramente: não andeis ansiosos sobre coisa alguma, antes faça conhecido diante de Deus as suas petições em oração e súplica com ações de graça. Então, o que está falando? Em vez de desesperar, ore sobre tudo. Em vez de preocupar, ore sobre tudo. Aí ele fala: com ações de graça, ora com fé e começa a agradecer a Deus pela fé que ele já está te respondendo. Vocês estão entendendo? Esse é o grande segredo para o sacerdote: saber andar em fé, saber ser uma pessoa que é tranquila, ela descansa em Deus. Irmãos, eu tenho mais do que 500 igrejas debaixo da minha cobertura, eu tenho muitas responsabilidades, mas eu durmo bem, eu descanso bem, mal nenhum me sucederá, não me preocupe, eu fico rindo. O diabo tenta jogar problemas, eu fico rindo na cara dele, porque ele é um derrotado e eu sou mais que vencedor, e você também é, e ele está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Muitas vezes eu sou tentado a preocupar, eu sou tentado a ficar angustiado, mas não aceito a angústia, não aceito a preocupação, não aceito nenhum tipo de agonia ou angústia, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e eu vou descansar nos braços do Senhor e ficar rindo pela fé. E eu tenho aprendido às vezes rir pela fé mesmo. Não estou com vontade de rir, não estou com vontade de descansar, de ficar tranquilo, mas eu começo a rir, pela fé. Eu começo a pular pela fé. E aí eu vou dormir pela fé. O diabo: não, você tem que ficar preocupando sobre isso. Cala a boca, pé de ganso, você está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Eu vou dormir agora pela fé, quer ver? Está vendo? Estou tudo bem, está tudo maravilhoso. Deus está cuidando de tudo. Não estou nem aí, porque Ele cuida de tudo. Eu só sou mais que vencedor. Amém? Fala assim para o seu vizinho: você é um sacerdote de Deus. Você é proibido ficar desesperado, porque Ele cuida de você. O que mais que ele diz aqui? Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Irmãos, não pode tomar o nome de Deus em vão. Você não deve brincar, bagunçar, falar: oh meu Deus, olha, isso é pecado, sabia disso? Você está tomando o nome de Deus em vão. Não usa o nome de Deus assim não, viu? Não faça isso não. Você é sacerdote. Ele fala aqui: serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus. Serão santos. Versículo 7. Olha o que ele diz: não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Isso aqui é sombra de o quê? Ele está falando que como sacerdote, como sacerdotisa que você é, você tem que andar em santidade. Você tem que andar em pureza. Com os olhos, com os pensamentos, tem que respirar a santidade de Deus. É uma das coisas que separa os verdadeiros sacerdotes dos sacerdotes falsos. Os verdadeiros cristãos do que os cristãos falsos. Os cristãos que estão prontos para realmente trabalhar muito para Jesus, e os que não estão, é a pureza, é a santidade. Vamos continuar no nosso texto. Versículo 8, ele diz: consideram-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Consideram-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Agora versículo 9. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. Olha só, o que ele está falando? A sua família sacerdote tem que ser exemplo. Por isso que quando um membro da família, de qualquer um dos nossos pastores, de repente não se tornou exemplo, a gente começa a passar aquele pastor por um processo de restauração. Ele é tirado do ministério público, e a gente começa a discipular mais profundamente,
fica crendo. Se a gente vê que o filho ou a filha que não estava dando bom testemunho está arrependido, agora está seguindo fielmente a Jesus, aí ele pode aos poucos ser restaurado ao ministério público. Se aquele filho continuar rebelde, continuar em pecado, continuar insistindo em fazer o que é errado, eventualmente aquele pai ou mãe não somente continuarão fora do ministério público, eventualmente terão que ser tirados do ministério também, da obra de Deus. Então isso é muito sério, nós levamos a sério, porque isso faz parte. A família tem que ser exemplo, a família tem que ser modelo para a glória de Jesus. Versículo 10: o sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Já falei sobre isso, né? Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou de sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. Por causa do tempo, vamos pular para o versículo 17. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego. O que quer dizer cego? Falta de revelação. Ele lê a Bíblia e não tem revelação. Você nunca vê ele trazer uma palavra de revelação. Ele não sabe ler a Bíblia e receber palavras de Deus. Ele não tem revelação. Isso é uma das qualificações para ser um sacerdote. E já que Deus fala que você é um sacerdote, você pode tomar posse disso. Quando você lê a Bíblia, você pode dizer: Senhor, eu sou um sacerdote. Então, já que eu sou um sacerdote, me dê revelação. Abra os meus olhos, me mostre coisas profundas na tua palavra. Aleluia. Que mais? Ele fala assim: aleijado, coxo. O que está falando aí? Deficiente físico, na área das pernas. Isso é sombra daquilo que havia de vir. O que é? Já viu alguém que anda, um coxo andar, alguém que tem deficiência física na perna andando? Como que ele anda? Assim, ó. Olha para minha cabeça, olha onde ela vai. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso fala de alguém que é instável na vida espiritual. Ele cocheia, um dia está uma bênção, outro dia, é igual a Bíblia fala, ele cocheia entre duas opiniões, é de ânimo dobre. Um dia está animado para servir Jesus, outro dia não quer nem saber, está tudo desanimado. Não, ele fala: você quer trabalhar muito por Jesus, você não pode aceitar esse tipo de atitudes na sua vida. Quando você não está sentindo vontade nenhuma de trabalhar, mesmo assim você fala: eu vou ficar perseverando. Você sabe que muitas vezes até pastor, irmãos, não sente vontade trabalhando para Jesus. Eu já decidi a escolher a sentir vontade, mas as minhas emoções muitas vezes não sentem, não. As minhas emoções muitas vezes é ficar na frente da televisão mesmo, com o controle. Mulher, faz uma pipoca aí. Minha carne é igual a sua carne, irmãos. Mas eu escolho a querer fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Então você tem que induzir seu coração, né? Você já ouviu aquela história do cara que a mãe dele foi chamá-lo. Está na hora, porque lá nos Estados Unidos, né, o culto principal é domingo de manhã. Muitas igrejas nem culto domingo à noite não tem, é só domingo de manhã. E muitas vezes é 11 horas da manhã o culto. Então já estava 15 para as 11. E ela falou: meu filho, você tem que ir para a igreja agora, acorda. E ela ligou a luz e abriu a janela. Ele colocou a coberta, o lençol por cima da cabeça. Não vou, hoje eu não vou. Você tem que ir. Ele falou: não vou, você tem que ir. Aí ele pôs a mão assim fora do lençol: me dê só 3 razões porque eu devo ir. Falou: primeira, porque você é crente. Todo crente verdadeiro congrega fielmente, ele obedece a palavra de Deus diz: não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. Ele falou: tá, tudo bem, essa senhora ganhou, mas tem que ter mais 2 razões. Eu falei 3 razões. Ela falou: tá, segunda razão, que apesar de você ser solteiro, você já tem 40 anos de idade.
E você já devia ser mais responsável do que isso. Tá, tudo bem. E a terceira razão porque você que é o pastor titular da igreja. E os irmãos estão esperando lá por você. Então, irmãos, nós pastores também às vezes somos tentados a não serem tão consagrados, dedicados. Mas o diabo é um derrotado e nós não vamos cochear, nós não vamos aceitar isso aí. Nós vamos continuar escolhendo a fazer a vontade de Deus. Amém? Quem concorda, diga amém, Jesus. Ainda no versículo 18 ele fala, não pode ter um rosto mutilado, né? Na revista atualizada fala o rosto mutilado. O que é isso? Isso fala de falta uma boa autoimagem. Você quer ser muito usado por Deus? Você tem que ter uma boa autoimagem. Você tem que saber quem você é em Cristo. Eu vou te falar, pega aquele DVD desse domingo e fica ouvindo aqueles princípios, que você é a própria justiça de Deus, que você é a perfeição de Deus. Aquilo vai entrar em você. Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu não estava sentindo bem domingo, eu não estava sentindo bem mesmo, eu nem vinha para o culto. Ela falou, ainda bem que a minha líder, discipuladora, líder de célula, não lembro, a minha líder pegou no meu pé e falou que eu tinha que vir, e eu vim. Pastor, essa mensagem mudou minha vida. Ela falou para mim na saída, essa mensagem mudou a minha vida. Ela falou, eu teria ficado em casa assistido pela internet e eu teria arrependido tanto, porque eu sei que eu não teria recebido a mesma bênção como eu recebi estando aqui ao vivo, em pessoa. A minha vida mudou, eu nunca mais serei a mesma. Eu falei, por isso que você não pode deixar de congregar, irmã. Mesmo quando você não está sentindo bem, você fala, eu vou assim mesmo, eu vou receber essa palavra. E olha, um dos segredos é pegar uma palavra como essa sobre eu sou a justiça de Deus, você fica ouvindo aquilo, meu irmão, você começa a ter uma tão boa autoimagem em Cristo, que você sabe que toda vez que você abre a sua boca, Deus vai responder a sua oração. Você sabe que você é digno, você sabe que sua fé vai fluir. Quando você recebe esse tipo de palavra e ela entra, não é porque é minha palavra, não, Deus me livre, eu não tenho palavra para isso. É a palavra de Deus que eu estava pregando. Essa palavra de Deus, ela transforma a sua vida. Você começa a ter uma boa autoimagem, você começa a saber que você é a justiça de Deus, e tudo você pode naquele que te fortalece, e que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, e tudo que você colocar a sua mão para fazer vai ter sucesso, vai ser bem sucedido, vai ser uma bênção. Aí é diferente. Quando a pessoa tem essa fé, quando a pessoa tem, tudo começa a mudar. Ela começa a ter a fé para tomar posse do milagre dela. Vocês estão entendendo? Se você estiver entendendo, diga amém, Jesus. O que mais que diz aqui? Versículo 19. Não pode ter um pé quebrado, ou seja, não andar em amor e humildade. A Bíblia sempre fala sobre amor e humildade como uma caminhada, um andar. Você tem que ter um pé intacto. Versículo 19, mão quebrada. Isso fala de liberalidade, de generosidade. Versículo 20 fala, não pode ser corcovado. O que quer dizer corcovado? Alguém que não consegue se endireitar, ele sempre está olhando para baixo, sempre vendo o lado negativo das coisas. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Não aceita isso, amém, queridos? Que mais? Versículo 20 fala que não pode ser um anão. Um anão fala de alguém que nunca cresceu, ficou pequeno. Imaturidade cristã é aquele crente bebê que recusa crescer. Se você está bem ocupado e passou por ele e falou com outro irmão, porque aquele irmão veio te abraçar, se abraçou e você esqueceu de falar com ele, meu Deus, é o fim do mundo. É o crente chupetinha. Não, eu não vou para a igreja, nem para a célula, só se me visitar. Eu não vou, eu quero a chupeta. Para com isso, rapaz. A Bíblia fala que quem é espiritual mesmo nunca se ofende com nada, sabia disso? Nunca se ofende com nada.
Você sabia que é pecado ficar ofendido? Você sabia disso? É pecado ficar ofendido, a Bíblia que diz. É pecado você ficar machucado com as pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que você deve estar tão cheio de amor que você perdoa livremente. Por isso que a Bíblia fala, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Se você está perdoando instantaneamente, você não vai aceitar a machucadura. Você não vai aceitar a machucadura. É pecado ficar machucado porque você está desobedecendo a Bíblia que diz que é para perdoar imediatamente, instantaneamente e completamente. É também pecado ficar ofendido porque isso é contra a sua natureza. Você é o próprio amor de Deus. Então você está tão cheio do amor de Deus no mundo espiritual. Se você tomar posse dessa realidade, ela vai se tornar uma verdade na sua vida. Pode até pisar em cima de você, você vai ser igual uma esponja, cheio de encharcado com o amor de Deus. Pisa, pisa, pisa e só sai amor, 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 aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim, você é uma esponja de amor, aleluia. No versículo 20 ele fala que não pode ter sarna. Sarna naquela época era uma doença contagiosa. A pessoa só via defeitos nos outros. A pessoa com sarna espiritualmente falando é alguém que só vê defeito nos outros, só vê falhas, qualquer coisa está criticando. Já entrou aqui, já viu algum defeito. Que placa estranha, Por que o pastor está de terno? Que coisa estranha. Eu sei que ele é bonito, mas mesmo assim. É só um espírito de crítica, espírito de ver defeito nos outros, está com sarna espiritual. A Bíblia fala que não pode ser sacerdote. Fala para o seu vizinho, você não está com sarna espiritual, em nome de Jesus. Olha que mais, versículo 20, testículo quebrado. E isso fala de falta de fruto, esterilidade. Sabe uma coisa, irmãos? Eu profetizo que o ano 2013 vai ser o ano mais frutífero da sua vida até agora. Você vai fazer discípulos, você vai ganhar almas. Os seus discípulos vão fazer muitos outros discípulos. Você vai crescer e multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Pensa num pai orgulhoso no bom sentido da palavra, orgulho santo, viu, irmãos? Minha filha hoje pela primeira vez pôde ir para a reunião dos supervisores, porque essa semana ela alcançou o MDAS 3, supervisora de setor, aleluia. Minha filha, irmãos, aleluia. Da minha esposa também, é claro. Ela puxou para você, amor, você é demais. Mas olha, é tão maravilhoso ver essa frutificação. Diga assim, no mundo espiritual. Mulheres também dizem, no mundo espiritual, meu testículo não está quebrado. Amém? No mundo espiritual, você sabia que mulher tem testículo e homem tem útero? É verdade. Mulher tem testículo porque elas dão muito fruto, elas geram muitas vidas. E homem também tem útero porque nós ficamos grávidos com muitas almas, aleluia. Mas não vai usar isso como desculpa para você ter uma barriga, viu, irmão? Então, essa vida com Jesus é uma bênção, amém? Quem se alegra porque você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, dê uma forte salva de palmas para Jesus, aleluia!